João capítulo 12. João capítulo 12. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João. A obra de Deus deve ser mostrada. Vamos ver isso aqui. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Quer dizer, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta. No caso do Lázaro, ele ressuscitou. Onde essa pessoa deve estar? Na mesa com o Senhor. Você deve estar ligado com Deus. Você deve andar com Cristo, porque as pessoas vão procurar saber. Principalmente quem teve, vamos dizer assim, um testemunho impactante. Uma pessoa que viveu no álcool, ou nas drogas, ou na prostituição, ou no leito da morte, que esteve muito doente mesmo. Imagina o caso do Lázaro que morreu. E agora onde ele estava sendo visto? Ele estava ao lado do Senhor. Onde as pessoas estão te vendo? Isso é uma indagação. É um questionamento que nós devemos fazer para nós. Será que as pessoas estão nos vendo com Jesus? Será que as pessoas estão nos vendo realmente? Não estou querendo filosofar, colocar o meu pensamento num texto bíblico, não. Mas mostrar um momento de reflexão. Será que as pessoas estão nos vendo com Jesus? E nós vamos ver isso mais na frente, que tem uma grande revelação a respeito disso. Então, toda pessoa que foi curada, liberta, que teve uma experiência com Deus, que nasceu de novo verdadeiramente, ela deve sempre estar sempre com Jesus. Onde você estiver, na mesa, entenda bem, no campo de futebol, onde você estiver. Eu já contei uma vez um testemunho. Eu tenho um irmão que foi jogador, hoje é técnico de futebol, hoje está sendo até comentarista, mas ele foi jogador. E ele jogava no Vasco da Gama, no finalzinho da carreira dele, jogou no Vasco da Gama. E ele teve um jogo contra o Palmeiras aqui, lá antes de ter a Arena Nova. E eu fui. Eu vou dizer para você que depois eu não quis mais ir, não, que não dá, o ouvido não dá para ouvir muitas coisas que se falam em estádio, né? Mas deixa eu contar para você. Eu estava lá e foi um jogo até que, foi um jogo histórico, né? Que o Vasco perdia 3-0 e virou para 4-3, né? Aquele jogo, meu irmão jogou naquele jogo. Mas o que eu quero falar? Quando acabou, nós ficamos ali, aí tinha um rapaz conversando, eu lembro que uma pessoa me pediu oração na arquibancada. Ô, pastor Jaime, quer dizer, não deixa de ser pastor onde você estiver, me pediu oração. Mas o que eu quero explicar? Quando acabou o jogo, teve que assinar na saída do estádio, e estavam os familiares, né? E tudo, eu peguei amizade com um tio de um jogador que estava ali. Peguei, falei para ele, dei endereço, mostrei que era. Depois ele me procurou na igreja. Esse moço era sambista, do samba, entenda bem, e tudo. Bem, para encurtar a conversa, esse homem se converteu, se batizou, já está na glória, mas foi com Jesus. Quer dizer, onde você estiver, você tem que estar com Jesus. Você tem que se examinar verdadeiramente. Eu não tenho nada contra que vai. Eu fiz um pacto comigo mesmo, um propósito, nunca mais restar de futebol. Um dia eu ouvi tanta coisa que não dá para ouvir, né? Mas aproveitei ali, orei por uma pessoa, não lembro a pessoa que eu orei, se uma pessoa me pediu oração, eu lembro, e esse homem eu acabei depois conhecendo, pegando amizade com ele, levei ele a Cristo, e eu simplesmente, ele hoje, um dia encontrei com a irmã dele, está na glória, mas foi com ele, ela falou bem, cara, pastor, ele foi com Jesus, o pessoal da igreja no finalzinho, que ele estava doente, deu uma assistência para ele, tinha uma certa idade, mas foi levado a Cristo. Meu irmão, as pessoas devem te ver, diz assim, então, repetindo 2, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele, com quem? Com Jesus. Ele estava na mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos 12, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? É um pouquinho fora da nossa mensagem hoje, mas só um comentário. O Judas fez isso não é porque ele tinha preocupação com os pobres, a Bíblia vai falar sobre isso. Os discípulos dos outros não sabiam. E eu acho que ninguém ali sabia, pelo contrário, todo mundo deveria de admirar o Judas. O Judas deveria ser uma pessoa até exaltada. Por quê?
Ora, ele diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro, 300 dias de trabalho, trabalhador, vamos dizer, no dia de hoje, R$50, 300, é 1 milhão, 1.500, bem, era muito dinheiro, 300 dias de trabalho, era bastante dinheiro. Diz assim, ora, ele disse isso não por cuidado que tiver dos pobres, mas porque era ladrão. Todo mundo fala do Judas, traidor, né? Mas do Judas, antes de ser traidor, ele já era ladrão. Um abismo chama outro abismo. O negócio dele era dinheiro, o homem era apaixonado pelo dinheiro. Traiu o Senhor que ele viu curando os enfermos, expulsando os demônios, que ele viu andando por cima das águas, mesmo assim ele traiu Jesus. Mesmo vendo tudo isso. Mas como eu falei, não é a mensagem de hoje, é só para você, cuidado para que aquelas pessoas tenham aparência de piedade. Pai do Senhor, irmão, aleluia, irmão. Cuidado, calma, Deus mostra tudo. Mas vamos voltar para a nossa mensagem. Bem, disse, pois, Jesus, deixai-a, para que o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tende. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, nossa mensagem, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. As pessoas vão procurar saber, inteiramente, nos conhecer, porque vão ouvir falar de alguém que, como eu falei, era um alcoólatra, do outro que era um viciado em drogas, do outro que vivia na prostituição, do outro que estava no leito da morte e se levantou, de um outro que foi mudado completamente, foi transformado. As pessoas devem ver, e Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, versículo 14, isso eu dei no culto anterior. Mas já tem matéria nova que eu não citei em nenhum culto hoje, o João 12. Agora Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Meu irmãozinho, isso é para mim e para você. A obra que Deus está fazendo na nossa vida tem que ser mostrada para as pessoas. Eu bati isso essa semana toda. Eu falei do homem que era endemoniado, gadareno, e saiu dele, alguém lembra o quê? Uma legião de demônios. E ele queria entrar no barco com Jesus. Disse, não, vá para os seus e mostre quão grandes coisas o Senhor Deus te fez. Citei aqui o livro do Abacuque, capítulo 2, ele vai colocar ali, eu leio com vocês, 2:3, Abacuque, capítulo 2, versículo 3, por favor. Capítulo 2, versículo 2, desculpe, 2:2. E então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível, sobre tábuas, para que a possa ler quem correndo passa. É verdade. Eu falei da minha mãe, que é aquela senhora que falou da igreja para ela, só Tereza, eu não tenho dinheiro para te emprestar, para te fazer a macumba que fizeram contra você, mas ali na suburbana, na antiga funerária, tem uma faixa, lá tem um pastor lá, um missionário, e uns pastores que diz, está lá escrito, desmanchamos macumbaria, feitiçaria, missionário Soares. Eu estou falando com mais de 40 anos, 43 anos atrás, para você ter uma ideia. Então, se o missionário fez 73 agora, quer dizer, ele tinha menos de 30 ainda. Ele faz no final do ano, agora em dezembro, quer dizer, ele tinha menos de 30 anos. Minha mãe fala assim, eu conheci o missionário, ele era jovenzinho, era rapazinho ainda. Então, mas por quê? Porque ela passou e viu a faixa. Contei que uma vez, um pastor nosso fez uma faixa colocando assim, desencapetamento total. Mas o negócio deu o que falar, pessoal. Correu o mundo todo. Tem pessoa que ligar para mim, pastor Jaime, isso é um escândalo para a igreja, é uma vergonha. Vergonha é você não fazer nada, irmão. Vergonha não fazer, porque aquela faixa lá na avenida suburbana chamou a atenção da dona Alda. Dona Alda foi a mulher que falou para minha mãe que lá naquela igreja desmanchava uma macumba. Minha mãe não era da igreja, nem a dona Alda era. A dona Alda era budista, mas ela passou e viu. Quando a minha mãe falou que tinham feito trabalho contra a família, que já tinha morrido meu pai e minha irmã, ela disse, então vai lá, Tereza, não sei se é verdade que eu não sou. Depois ela acabou se convertendo também, que ela soube o que Deus tinha feito comigo, entende? E ela acabou se convertendo também, a dona Alda. Mas isso aqui, o que eu estou dizendo, a obra de Deus tem que ser mostrada, irmão. Nós temos que revelar ao mundo o que Deus está fazendo entre nós. Ele diz, nem se acende a candeia, nem coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa.
Quer dizer, dar luz a todos que estão neste mundo, vendo o que Deus fez, que é a solução, porque se Deus recuperou um alcoólatra, eu contei de um rapaz bem hoje, ele estando vivo, ele deve estar com, eu estou com 62, ele deve estar com 75 para 80, mais ou menos. A primeira igreja que eu dirigi foi Franca, alguns já ouviram esse testemunho. Eu trabalhei com um homem, que ele foi até presidiário, e ele... mas se recuperou, voltou, saiu, aí foi para a Bahia, casou, voltou com filhos e tudo, e ele era nosso vizinho de porta, e ele foi trabalhar com aquele Guaraná Convenção. Alguém lembra do Guaraná Convenção? Que é tipo garrafa de cerveja, assim, garrafa, né? E eu vendia aquilo com ele, né? Lembro que eu disse, olha o Guaraná Convenção, olha o Guaraná, sabor, tem maçã, tem tudo, vendia lá com ele. E bem, depois, eu estava numa depressão, ele me colocou a trabalhar com ele para me ajudar, era uma terapia ocupacional. Eu vinha do alcoolismo, né? E eu parava, voltava, o organismo numa depressão tremenda. A esposa dele era enfermeira, tirava a minha pressão toda hora, eu batia de madrugada, dona, está acelerado o meu coração. E eles me ajudaram bastante. Bem, me converti. Como eu falei, fui para Franca, ser pastor em Franca. Quando eu estava em Franca um dia, era na Major Nicásio, se alguém conhece Franca aqui, ela pega na rodoviária, atravessa onde tem o canal e vai lá do outro lado assim, no Jardim Aeroporto. Aí eu estava lá em Franca, eu ia numa casa, o pessoal da família do pastor Ayrton me arrumou um quarto, eu ficava lá. Eu cheguei e deixei a igreja à tarde e fui lá para me arrumar para o culto da noite. Quando eu voltei, já à noitinha, de longe eu vi a luz acesa da igreja, e pensando comigo, só eu que tinha a chave. Eu disse, acho que eu deixei a porta aberta e deve ter roubado até a igreja. Quando eu coloquei a mão na porta, a porta estava aberta realmente, abri a porta. Quando eu abri a porta, vem lá, ele tinha um defeito físico, esse moço mancava um pouco da perna, se puxar, veio ele. Eu disse, rapaz, o que você está fazendo aqui? Como é que você entrou aqui? Ele disse, rapaz... Aí ele me contou o drama dele. Ele teve um problema familiar, entrou numa depressão tremenda e pensava em se matar. Mas quando ele lembrou, disse, peraí, o que Deus fez com o Jaime, né? Ele falou lá pelo apelido. Se fez com ele, vai fazer comigo não. Ele foi em Madureira, onde ele sabia que era a igreja, lá no estado do Portela. Ele disse, não, ele não está mais com ele é pastor nosso lá em Franca. Ele pegou o endereço, saiu do Rio de Janeiro, foi a Franca me pedir ajuda. Quando ele chegou em Franca, a igreja estava fechada. O que ele pensou? Não adianta, nem Deus está me querendo mesmo, né? Eu estou aqui, vim desse lugar todo, não tenho telefone naquela época, não tinha celular como hoje, 84 isso. E ele disse que encostou assim na porta, e quando ele encostou, ele bateu assim e disse, essa porta aberta. Não é que eu esqueci a porta aberta? Eu esqueci? Deus fez ele esquecer, né? Deus abriu para ele então ali, só no dia do juízo, não sabe, porque ele querendo se matar, ele estava com depressão, quer se matar. Aí ele foi, pronto, ele ficou um dia lá comigo, depois voltou já com outra cabeça completamente mudado, né? Mas tudo isso eu estou falando por quê? Porque a obra tem que ser vista, meu irmão. Nós temos que brilhar, quer dizer, ele soube o que se Deus fez com Jaime, vai fazer comigo também. Ele foi lá em Franca me procurar. Meu irmão, Jesus está dizendo assim, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil, vou falar na segunda parte isso, não esmoreça, irmão, não abaixe a cabeça. Isaías capítulo 60. Não fique jururu, conhece o termo jururu? Desanimado, abatido, não, levanta, pastor, já, mas está demorando, vai chegar a sua bênção, calma, tem hora que dá vontade de desistir, todo mundo passa por esse momento, todo mundo passa um momento difícil, mas ele diz, levanta-te, quer dizer, não desanima não abaixa a cabeça, não fica jururu não, mas está demorando, calma, resplandece, porque já vem a tua luz, está chegando. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra hoje. Você que aparentemente está sendo derrotado, está sendo vencido. Alguns estão até te cobrando, cadê o teu Deus? Já passou por isso? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Que o Deus você serve? Não, você está passando por uma luta, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pois eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os pó, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Basta para nós. Acorda, desperta, essa luta está grande e a vitória vai ser maior. Amém?